esse livro do Thomas Sowell, A Arte da Psicanálise, Sonhando Sonhos Não Sonhados, Vivos Interrompidos, vai ser um livro que a gente vai dissecar linha por linha, parágrafo por parágrafo, porque é fantástico. Temos que é Freud, Hill, Lacan, Antonino Ferro, Goldstein, por aí afora. Então, ele começa falando, citando Borges, como nós somos milhares de metáforas. Vamos ver. Aí, na 94. Página 94, um pouquinho para baixo da metade da página. A esse propósito, recordo-me de outro comentário de Borges. Embora existam centenas e, sem dúvida, milhares de metáforas a serem descobertas, elas podem ser reduzidas a alguns padrões simples, mas isso não precisa nos perturbar, pois cada metáfora é diferente. Toda vez que o padrão é utilizado, as variações são diferentes. A própria observação de Borges é uma metáfora que sugere que existe apenas um punhado de qualidades que nos tornam humanos e que toda pessoa que já viveu ou que vai viver é um ser absolutamente único, constituído de variações de um número muito pequeno de qualidades humanas. E nesse sentido, somos todos um só. Então, eu sempre coloco para vocês que a simbolização é a grande mãe da consciência. E o Jung fala muito disso, que o campo do sonhar é um acordado do ninho, né? É um campo onde nós desenvolvemos o campo da simbolização, que eu falo para vocês, que é mãe da consciência e do inconsciente também. E como nós somos feitos de metáforas, ele fala, né? No livro do campo. Aí Borges escreveu uma parábola sobre Shakespeare. Pode ver de novo? Borges escreveu uma parábola sobre Shakespeare, o Shakespeare de Borges. Não havia ninguém nele, por trás de seu rosto, e em suas palavras, que eram copiosas, fantásticas e tempestuosas. Página 92. Estou relendo aquele quadro da página 92. Não havia ninguém nele, por trás do seu rosto, e em suas palavras, que eram copiosas, fantásticas e tempestuosas. Havia apenas um pouco de frieza, um sonho sonhado por ninguém. Diz a história que, antes ou depois de morrer, ele, Shakespeare, viu-se na presença de Deus e lhe disse: eu que fui inutilmente tantos homens, quero ser um e eu mesmo. E o redemoinho, a voz do Senhor, respondeu: tampouco sou eu alguém. Eu sonhei o mundo como você sonhou seu trabalho, meu Shakespeare, e entre as formas em meu sonho está você, que como eu, é muitos e ninguém. Então eu sempre falo para vocês, sabe? Nós somos feitos de metáforas e a gente vale pelo que a gente simboliza. Do mesmo jeito que o Michel de Montaigne fala lá, Deus está onde você coloca o teu poder de se lidar, o Albino também está onde você está, porque o poder de se lidar. A BR também. E aí, isso aí serve para o Castan, serve para todos nós. Então, esse aspecto que eu mandei para vocês lerem é um prelúdio para que a gente pudesse entrar como fazer outro com Hegel. Aí vocês vão agora pegar a página 121, página, que é o capítulo 7, página 121, sobre sustentar e conter, ser e sonhar. Esse capítulo é importante para vocês que estão fazendo a formação, para que vocês vejam que a gente aqui dá muito rolo a vocês.
E como depois é importante vocês também trabalhar o REVE, que é o continente contínuo, aonde vocês podem, de um mês para outro, desenvolver a capacidade de sonhar, sonhos não sonhados e gritos interrompidos. Então, Castan, você vai começar ali esse título, capítulo 7, sobre sustentar e conter, ser e sonhar. O conceito de Winnicott de holding, sustentação, e a ideia de continente contínuo, bio, estão entre as contribuições mais importantes de cada um desses analistas para o pensamento analítico. Nesta ótica, é irônico que os dois conjuntos de ideias sejam com tanta frequência mal compreendidos e confundidos entre si. Neste capítulo, delineio o que acredito serem os aspectos críticos de cada um destes conceitos e ilustro o modo como eu utilizo essas ideias em meu trabalho clínico. Vejo o holding de Winnicott como um conceito ontológico, relacionado, antes de mais nada, com o ser e a sua relação com o tempo. Inicialmente, a mãe protege a continuidade do ser do bebê, em parte isolando-o do aspecto não-eu do tempo. A maturação envolve a gradual internalização pelo bebê do holding materno, da continuidade do ser do bebê ao longo do tempo do seu fluxo emocional. Por contraste, o conceito de continente contido de Bion está fundamentalmente relacionado com o processo de sonhar, de pensamentos, derivados da experiência emocional vivida. A ideia de continente contido trata da interação dinâmica entre pensamentos predominantemente inconscientes. O contido é a capacidade de sonhar e pensar esses pensamentos no continente. Ao longo da discussão, não devemos esquecer que os conceitos de holding e de continente contido não se colocam em oposição um ao outro, mas como duas posições estratégicas das quais ver uma experiência emocional. 1. Holding. Como é o caso para quase todas as contribuições seminais de Winnicott, a ideia de holding é enganosamente simples. A palavra holding, como utilizada por Winnicott, é fortemente evocativa de imagens de uma mãe que nina delicadamente e firmemente seu bebê nos braços e, quando ele está em sofrimento, segura-o apertado contra o peito. Estes estados psicológicos físicos da mãe e bebê são os referentes experienciais essenciais para a metáfora conceito de holding de Winnicott. Muitos poucos psicanalistas contestariam a importância do impacto do holding materno sobre o crescimento emocional do bebê. Contudo, o significado do conceito de holding de Winnicott para a teoria psicanalítica é muito mais sutil do que esta ampla definição sugeriria. Holding é um conceito ontológico que Winnicott utiliza para explorar as qualidades específicas da experiência do estar vivo em diferentes estágios do desenvolvimento, assim como os meios intrapsíquicos, interpessoais, mutáveis, pelos quais a sensação de continuidade do ser se sustenta no decorrer do tempo. Sendo no tempo do bebê, a qualidade mais precoce de vivacidade gerada no contexto de uma experiência de holding é apropriadamente denominada por Winnicott continuar a ser. Expressão que é toda verbal, destituída de um sujeito. A expressão consegue transmitir o sentimento do movimento, da experiência de estar vivo, em uma época em que o bebê ainda não se tornou sujeito. Estado emocional da mãe em seu ato de segurar o bebê, em seu estado mais precoce, de continuar a ser denominado por Winnicott preocupação materna primária. Como é verdade em relação ao estado do bebê de continuar a ser, a preocupação materna primária é um estado sem sujeito. Isso deve ser assim, porque a presença sentida da mãe como sujeito rasgaria o delicado tecido do continuar a ser do bebê. Na preocupação materna primária não existe algo como uma mãe. A mãe sente a si mesma no lugar do bebê.
e assim remove-se não apenas da experiência que o bebê tem dela, mas também e em grande medida da experiência que ela tem de si própria. Esse estado é quase uma doença. Uma mulher deve ser saudável tanto para desenvolver este estado, quanto para recuperar-se dele quando o bebê a liberar. Uma das principais funções do holding físico e psicológico inicial da mãe inclui o isolamento do bebê em seu estado de continuar a ser da alteridade implacável e inalterável do tempo. Quando falo da alteridade do tempo, estou me referindo à experiência do bebê do tempo fabricado pelo homem, o tempo de relógios e calendários, da alimentação a 4 horas, dos fins de semana, do tempo de ocorrência dos marcos de maturação descritos nos livros, do desenvolvimento do bebê e assim por diante. Só um instante. Então, duas coisas aí, ele ressalta um trabalho muito importante, que é a mãe que sente a si mesmo no lugar do bebê. E o Hipócrates usa uma palavra fantástica, que é a capacidade da mãe adoecer saudavelmente. Veja que ele colocou aí, mas colocou. Você escreve no livro a palavra de Hipócrates. Adoecer saudavelmente. Né? E uma coisa que eu sempre bato com vocês: quem é que fabrica o tempo? Badan, a mãe, Albino, a Beth. Através do que a mãe fabrica o tempo? Como a mãe fabrica o tempo? Os intervalos das através da maternagem, das mamadas. Isso, da troca, das composadas, né? Então, o tempo é fabricado pela mãe. É uma coisa assim que mexe em todas as leis da física quântica, entendeu? Da matemática e tal, né? Como alguém ousa falar que o tempo, não é? Se os físicos, né? Os caras lá que estão vendo a partitura de Deus, né? Como alguém ousa falar que isso aí é fabricado por uma simples mãe, como o Hipócrates fala. Às vezes uma mãe que vive num ambiente pobre de favela é bilhões de vezes melhor do que uma mãe que está sobre, sabe, seus castelos, né, riqueza, confortável, onde aquela criança vive essa privação, né, da figura materna ou da mãe ambiente. Né? O tempo, em todas essas formas, é uma invenção humana. Mesma ideia de dia e noite, que nada tem a ver com a experiência do bebê. O tempo é diferente para ele, em nada tem a ver com a experiência do bebê. O tempo é diferente para ele em um estágio no qual a consciência do não-eu é insuportável e perturbadora de sua continuidade de ser. Em seu holding mais precoce do bebê, a mãe, com alto custo emocional para si mesma, absorve o impacto do tempo. Por exemplo, privando-se do tempo do sono que necessita, do tempo que necessita para renovação emocional, oriunda de estar com outrem que não o bebê, e do tempo que ela necessita para fazer alguma coisa sozinha que não envolva o bebê. Com efeito, o holding mais precoce da mãe envolve sua participação na sensação de tempo do bebê. Deste modo, transformando para ele o impacto da alteridade do tempo e criando em seu lugar a ilusão de um mundo no qual o tempo é medido quase totalmente nos termos dos ritmos físicos e psicológicos do bebê. Esses ritmos incluem os ritmos de sua necessidade de sono e de vigília, de sua necessidade de envolvimento com outrem e de sua necessidade de isolamento, os ritmos de fome e saciedade, os ritmos de respiração e batimentos cardíacos. O rolo inicial do bebê pela mãe representa uma anulação de si própria em seu esforço inconsciente para não atrapalhar o bebê. A presença discreta dela provê um ambiente para que a constituição do bebê comece a se evidenciar
as tendências desenvolvimentistas comecem a se desdobrar e o bebê experimente um movimento espontâneo e torne-se detentor de suas sensações que são apropriadas a esta fase inicial da vida. O risco de psicose da mãe, ao prover abnegada sustentação humana viva, permite ao bebê correr seu próprio risco ao começar a se organizar como um self. O momento mais precoce de organização é o momento cru. O novo indivíduo sente-se infinitamente exposto. Exatamente. Então, veja bem como vocês estão aí com o livro do Winnicott, página 123. Isso. Nós estamos falando do roubo, né? E a gente está colocando aqui, Maria, como é importante a fabricação do tempo. Quem fabrica o tempo é a mãe. Não são os físicos, então, nem é a noite, nem é o dia. Por quê? Porque o que uma criança, uma mãe, quando tem um bebê, mais deseja, ainda mais nas maternidades, né? A sua filha Noêmia teve bebê, o Pedro. Exatamente. Então o que ela mais desejava era dormir, não é? Por quê? Porque o bebê de tantas e tantas horas vinha lá para mamar, não é? Então, né, às vezes uma grávida que está numa segunda, terceira ou quarta gravidez, ela fala assim, nossa, fala para todo o pessoal aí que vem me visitar, sabe, deixa para depois, porque o que uma mãe né, tem bebê precisa é o quê? Dormir. Né? Por quê? Porque precisa descansar para poder dar ritmo, né? Dar sequência ao sono, vigília, a amamentar, né, a saciar. Porque o bebê, ele está numa temporal, num espacial, extremamente confortável. E essa mãe tem que saber adoecer saudavelmente, né? Então eu costumo sempre falar para vocês que a mãe tem que embalar, né, a coisa do roubo, né? Nós, como terapeuta, né, tá lá, o paciente, a gente tem que colocá-lo no primeiro momento para incubador uterino, né? Por quê? Maria, porque o primeiro consultório médico é o útero materno, né? Por isso que mãe é sagrada, não é? E depois é que vem a maternagem e tal, e aí o pai, né, claro que está presente ali, mas ele, o pai não tem o instinto materno, nem existe também instinto paterno. O pai, futuramente, isso é de uma outra aula sobre a que a gente vai falar, ele vai ajudar a mãe nesse descolamento do bebê e aí ele vai fazer a paternagem, a interdição paterna. A mãe é a lei do desejo e o pai é o desejo da lei, onde ele vai fazer o pacto edípico, que é não ter situações. O que é o pacto? É justamente a criança ter noção que é masculino, que é feminino, que é irmão, irmã, pai, mãe, não incerto, né? Isso aí que a gente chama de pacto. Então, na seguinte descrição clínica, a forma de Holden, recém-descrita, desempenha um papel central. A senhora R sobressaltou-se quando eu a encontrei na sala de espera para a nossa primeira sessão. Ela disse olá, sem fazer contato visual, e que, de uma maneira desagitada e rígida, caminhou da sala de espera para dentro do consultório. Ela se deitou no divã sem nunca termos conversado sobre ela usar o divã. A senhora R virou a cabeça para a parede, para longe de mim e da pequena réstia de luz que entrava pelas cortinas fechadas. A paciente expressou abruptamente, em amontoados de palavras, o fato de que tinha começado a ter ataques de pânico para os quais não identificava uma causa. Ela me contou que não conseguia trabalhar ou ser uma mãe para seus 2 filhos adolescentes. Quase de passagem, ela me contou que sua mãe tinha morrido 6 meses antes. Ela estava velha e doente e foi melhor assim. Quando eu fazia um comentário ou uma pergunta nas primeiras fases desta análise,
A paciente se assustava da mesma forma como tinha acontecido na sala de espera quando nos encontramos pela primeira vez. Não comentei sobre esse comportamento e rapidamente aprendi a não dizer quase nada durante as sessões. Até o som dos meus movimentos na cadeira eram experimentados pela paciente quase como se eu tivesse a esbofeteado. Era necessário que eu ficasse o mais quieto e silencioso possível para que a senhora R tolerasse estar comigo. A paciente, sentindo minha quietude, exceto pelo som e movimento da minha respiração, relaxou perceptivelmente no decorrer das primeiras sessões e parou de falar completamente durante nossos encontros posteriores. Eu não senti a necessidade de permanecer o mais quieto possível como resultado do domínio tirânico da paciente. Em vez disso, estar com ela lembrou-me de estar sentado no quarto de meu filho mais moço quando ele tinha 3 anos, enquanto ele intermitentemente tentava voltar a dormir depois de ter sido acordado por um pesadelo. Ao contrário de sentir-me explorado pela senhora R ou por meu filho, eu sentia que minha presença era um bálsamo sobre uma queimadura. Enquanto estava com a paciente durante um período prolongado de silêncio, recordei-me de quando meu filho começava a relaxar para voltar a dormir, seu ritmo de respiração e o meu tornavam-se iguais. Em meu estado semi-adormecido, em uma das noites em que estava sentado com ele, tive sonhos nos quais minha esposa e meus filhos tinham desaparecido. Os sonhos pareciam tão reais que levei algum tempo, depois de desperto, para reconhecê-los como sonho. Na retrospectiva, acredito que durante aquelas noites com meu filho, eu estava inconscientemente entrando em harmonia com ele, física e psicologicamente, respirando em seu ritmo de respiração, sonhando os seus medos. As horas passadas ao lado da cama dele permanecem comigo como experiências delicadas, perturbadoras. Na sessão com a senhora R, quando me recordei daquele período de sentar com meu filho caçula, um verso de um poema de Seamus Heaney me veio à cabeça. Jamais tão perto pelo resto de nossas vidas. Senti que a paciente precisava de mim e que meu filho tinha precisado de mim. Eu estava disposto a ser usado daquela maneira pela senhora R, quando ela foi capaz de recorrer o risco de me usar com tamanha profundeza. No devaneio que incluiu os pensamentos sobre meu filho e o verso do poema de Heaney, eu estava pré-inconscientemente conversando comigo mesmo sobre a experiência de abnegada sustentação que a senhora R necessitava. Foi tanto uma experiência física para mim e acredito para ela, quanto uma experiência psicológica. A coleta de pedaços. À medida que o bebê cresce, a função do holding muda da de salvaguarda do tecido do continuar a ser do bebê para a da sustentação ao longo do tempo dos modos de estar vivo mais relacionados ao objeto. Uma dessas formas posteriores do holding envolve a provisão de um lugar, um estado psicológico no qual o bebê ou o paciente possa se organizar. O Winnicott fala da experiência muito comum do paciente que se põe a contar todos os detalhes do fim de semana e se sente satisfeito se no fim tudo tiver sido dito, ainda que o analista sinta que nenhuma elaboração analítica foi feita. Às vezes devemos interpretar isso como a necessidade do paciente de ser conhecido em todos os seus pedaços e partes por uma pessoa, o analista. Ser conhecido é sentir-se integrado, ao menos na pessoa do analista. Essa é a substância comum da vida do bebê, e um bebê que não tem ninguém para juntar esses pedaços começa com uma desvantagem em sua própria tarefa de autointegração.
e talvez não possa ser bem sucedido ou de qualquer forma não possa manter a integração com confiança. Aqui, o tipo mais precoce de holding físico-emocional deu lugar ao holding metafórico, a provisão de espaço psicológico que depende do analista ser capaz de tolerar o sentimento de que nenhuma elaboração analítica foi feita. Em seu modo de utilizar a linguagem, o Winnicott demonstra o que se tem em mente ao dizer: às vezes devemos interpretar isso como a necessidade do paciente de ser conhecido em todos os seus pedaços e partes por uma pessoa que é o analista. Winnicott está utilizando a palavra interpretar com o significado não de dar interpretações ao paciente, mas em vez disso simplesmente ser ininterruptamente aquele lugar humano no qual o paciente está se tornando inteiro. Esse tipo de holding é sobretudo um estado discreto de reunir-se em um lugar que tem tanto uma dimensão psicológica como física. Existe uma silenciosa qualidade de self e de alteridade nesse estado de estar em um lugar que não faz parte da experiência anterior do bebê de continuar a ser, enquanto está nos braços da mãe em seu estado de preocupação materna primária. Internalização do ambiente de sustentação. A experiência dos fenômenos transicionais, o Winnicott, assim como a capacidade de estar só, podem ser consideradas como facetas do processo de internalização da função materna de sustentar uma situação emocional no tempo. Nos fenômenos transicionais, a situação que está acontecendo envolve a criação de uma experiência ilusória, no qual existe uma suspensão da questão. Você concebeu isso ou isso lhe foi apresentado por fora? O ponto importante é que nenhuma decisão sobre isso é esperada. A pergunta não deve ser formulada. Winnicott vê esta terceira área da experiência, a área entre a fantasia e a realidade, não simplesmente como a raiz do simbolismo, mas como a raiz do simbolismo no tempo. O tempo está chegando para portar a marca do mundo externo que está fora do controle da criança e, ao mesmo tempo, ser uma extensão dos próprios ritmos corporais e psicológicos da criança. Quando o estado psicológico da criança, seja em consequência da composição constitucional e ou de trauma, é tal que ela não consegue tolerar o medo evocado pela ausência de sua mãe. O delicado equilíbrio da sensação de simultaneamente criar e descobrir seus objetos desmorona e é insubstituído pela fantasia, é substituído. O delicado equilíbrio da sensação de simultaneamente criar e descobrir seus objetos desmorona e é substituído pela fantasia onipotente. Esta não apenas impede o desenvolvimento da simbolização e a capacidade de reconhecer e fazer uso dos objetos externos, como envolve uma recusa em aceitar a externalidade do tempo. Consequentemente, a experiência de estar vivo não é mais contínua, ela ocorre em rajadas desconexas. A magia é uma sequência de fenômenos instantâneos. A capacidade de estar só, com o desenvolvimento dos fenômenos transicionais, envolve a internalização da mãe ambiental que sustenta uma situação no tempo. A experiência mais fundamental que subjaz no estabelecimento da capacidade de estar só é aquela de estar sozinho como um bebê e uma criança pequena na presença da mãe ambiental. Aqui é a função da mãe como holding ambiente em oposição à mãe como holding objeto que está no processo de ser assumida pelo bebê ou pela criança. Esse desenvolvimento não deve ser confundido com a conquista da constância objetal ou da permanência do objeto,
ambas as quais envolvem a formação de representações mentais da mãe como um objeto. Winnicott, ao descrever o desenvolvimento da capacidade de estar só, está abordando algo mais sutil. A criança assumindo o comando da função materna de holding ambiental, de formar a criar a matriz de sua mente um ambiente holding interno. Continente contido. Como é verdade em relação ao holding de Winnicott, o continente contido de Bion está intimamente ligado à sua contribuição mais importante para a psicanálise. A ideia do continente contido trata não do que pensamos, mas de como pensamos, ou seja, como processamos a experiência vivida e o que ocorre psiquicamente quando somos incapazes de fazer um trabalho psicológico com aquela experiência. A função psicanalítica da personalidade. Essencial ao pensamento de Bion e uma pedra fundamental para seu conceito de continente contido é uma ideia raramente abordada nas discussões de seu trabalho: a função psicanalítica da personalidade. Ao introduzir esse termo, Bion está sugerindo que a personalidade humana está constitucionalmente equipada com um potencial para um conjunto de operações mentais que cumprem a função de realizar um trabalho psicológico consciente e inconsciente sobre a experiência emocional, um processo que resulta em crescimento psíquico. Além disso, ao chamar essas operações formais de psicanalíticas, Bion está indicando que essa elaboração psicológica é realizada por meio daquela forma de pensamento que é definidora da psicanálise, isto é, considerar a experiência simultaneamente dos pontos de vista da mente consciente e inconsciente. A manifestação quintessencial da função psicanalítica da personalidade é a experiência de sonhar. Sonhar envolve uma forma de trabalho psicológico no qual se estabelece um diálogo gerativo entre aspectos pré-conscientes da mente e pensamentos, sentimentos e fantasias perturbadores que são excluídos da atenção consciente, ainda que pressionem nessa direção, o inconsciente dinâmico. Isto se aplica a todo ser humano que alcançou a diferenciação da mente consciente e inconsciente, independente da época em que estava vivendo ou das circunstâncias de sua vida. De certa perspectiva, a proposta de Bion de uma função psicanalítica da personalidade é impressionante. Será que ele realmente queria dizer que o sistema da personalidade dos seres humanos, como sujeitos autoconscientes, está de alguma forma projetado para realizar as funções descritas por um modelo na mente do final do século XIX, início do século XX? A resposta, surpreendentemente, é afirmativa. Para Bion, a psicanálise antes de Freud era um pensamento sem pensador, um pensamento esperando um pensador para concebê-la como um pensamento. O que chamamos de psicanálise é uma ideia que aconteceu de ser pensada por Freud, mas que tinha estado presente na psique humana por milênios antes da descoberta de Freud. Pensamentos oníricos e sonhos. Para situar o conceito de continente contido de Bion em relação ao corpo mais amplo de seu pensamento, é necessário compreender a concepção dele no papel do sonhar na vida psicológica. Capítulo 4, para uma discussão clínica teórica da concepção de Bion do sonhar. Para Bion, sonhar ocorre tanto durante o sono quanto na vigília. Freud diz que Aristóteles afirma que um sonho é o modo como a mente funciona no sono. Eu digo que é o modo como ela funciona na vigília. O pensamento onírico é um pensamento inconsciente gerado em resposta à experiência emocional vivida e constitui o ímpeto para a elaboração do sonhar, isto é,
o ímpeto para fazer o trabalho psicológico inconsciente derivado da experiência emocional vivida. A concepção de Bion do trabalho do sonhar é o oposto do trabalho do sonho de Freud. Este último refere-se ao conjunto de operações mentais que servem para disfarçar pensamentos oníricos inconscientes por meios como condensação e deslocamento. Assim, de forma derivativa, disfarçada, os pensamentos oníricos inconscientes são disponibilizados à consciência e ao pensamento de processo secundário. Em contraste, o trabalho de sonhar de Bion é aquele conjunto de operações mentais que permite que a experiência consciente vivida seja alterada de tal forma que se forme disponível para o inconsciente para a elaboração psicológica sonhada. Em resumo, o trabalho do sonho de Freud permite que derivativos do inconsciente tornem-se conscientes, ao passo que o trabalho do sonhar de Bion permite que a experiência vivida consciente torne-se inconsciente, isto é, disponível para o inconsciente para a elaboração psicológica de gerar pensamentos oníricos e para sonhar, o sonhar desses pensamentos. Exatamente. Então, veja bem, Freud, interpretação dos sonhos, ele coloca o quê? Que o sonho é a via régia para o inconsciente, né? É a grande obra lá em 1900 de Freud, dos sonhos, que é a realização de desejos. E para sonho só existe, sim, o sonho é atemporal, o sonho é espacial e lógico, e no sonho não existe representação de morte. Freud fala, e é certo, por que não existe representação de morte no sonho? Hein? Por quê? Hein? Ninguém sonha, ninguém pode frequentar seu próprio funeral, entendeu? Então, no sonho não existe representação de morte, por isso que nós somos eternos, né? E quando você tem um pesadelo, ele rompe a barreira do sono, não é? Você vai, ai, meu filho está em perigo, não é? Sonhei com o Dr. Décio, estava ensanguentado, você acorda ali com o Dr. Décio, nossa, o senhor está morto e tal, eu falei, não, está tudo bem, tá. Né? Quer dizer, ou seja, a pessoa se projeta, né? E no sonho ela se coloca como infinitos personagens, né? E aí o Bion realmente pega a obra do Freud, não é? E fala assim, olha, ao invés do sonho só ser realização de desejo, disfarce, né? Condensação, tem um detalhe mais importante, é através do sonhar, do devaneio, das fantasias que você tem o poder curativo. As fantasias têm um poder de cura, né? Não o acting out, né? Quanto mais nós fantasiarmos aqui entre nós, mais nós nos curaremos. Algumas definições experimentais. Assim, básica ao pensamento de Bion é a ideia de que sonhar é a forma primária na qual nós realizamos trabalho psicológico inconsciente com nossa experiência vivida. Esta perspectiva, como veremos, é essencial ao conceito de continente contínuo. Iniciarei a discussão desta ideia pela definição experimental do continente do conteúdo e do contínuo. O continente não é uma coisa, mas um processo. É a capacidade para o trabalho psicológico de sonhar, operando em conjunção com a capacidade de pensamento pré-consciente semelhante ao sonho, devaneio, e a capacidade para pensamento de processo secundário plenamente consciente. Embora todos esses três tipos de pensamento, sonhar inconsciente, devaneio, pré-consciente e reflexão consciente, estejam envolvidos na função de contenção da mente, Bion considera o trabalho inconsciente do sonhar como um trabalho que é de importância primordial para efetuar mudança e crescimento psicológico. Bion exorta o analista a não predispor-se em favor de um estado mental
no qual estamos quando despertos, quando comparados ao estado mental em que estamos quando estamos dormindo. Em outras palavras, para Bion, o estado de estar desperto é imensamente supervalorizado. O contínuo como continente não é algo estático, mas um processo vivo que na saúde está continuamente se expandindo e mudando. O termo refere-se aos pensamentos, no sentido mais amplo da palavra, e sentimentos que estão no processo de serem derivados de nossa experiência emocional vivida. Enquanto sentimentos e pensamentos conscientes e pré-conscientes constituem aspectos do contido, a noção de Bion do contido dá ênfase primordial aos pensamentos inconscientes. Os mais elementares dos pensamentos que constituem o contido são as impressões sensórias brutas relacionadas a uma experiência emocional, que Bion chama de elemento beta. Não encontrei melhores palavras para descrever estes pensamentos nascentes do que os utilizados por um poema de Edgar Allan Poe. Elementos beta podem ser pensados como pensamentos do tipo não pensados, que são as almas do pensamento. Estes pensamentos mais básicos, pensamentos que não podem ser ligados entre si, constituem a única conexão entre a mente e a nossa experiência emocional vivida no mundo, na realidade externa. Esses pensamentos, tipo não pensados, os elementos beta, são transformados pela função alfa, um conjunto até então desconhecido de operações mentais em elementos da experiência, os elementos alfa, que podem ser ligados no processo de sonhar, pensar e recordar. As almas dos elementos alfa são as impressões sensórias derivadas das experiências emocionais vividas. Transferindo o centro da teoria e da prática psicanalítica. Quando o relacionamento de continente, a capacidade de sonhar, tanto no sono quanto na vigília, e contido, pensamentos inconscientes derivados da experiência emocional vivida, é de mútuo benefício e sem dano a nenhum dos dois. O crescimento ocorre tanto no continente quanto no contido. Em relação ao continente, o crescimento envolve um aumento da capacidade de sonhar a própria experiência, isto é, a capacidade de realizar trabalho psicológico predominantemente inconsciente. A expansão da capacidade de continência do setting analítico pode ocorrer na forma de o paciente começar a lembrar de sonhos, os quais ele e o analista fazem associações que parecem reais e expressivas do que está acontecendo inconscientemente no relacionamento analítico. Para outro paciente, a expansão da capacidade de sonhar pode estar refletida em uma diminuição da sintomatologia psicossomática ou do comportamento perverso, em conjunção com o aumento na capacidade do paciente de experimentar sentimentos e ter curiosidade sobre eles. Ainda, para outro paciente, o aumento da função continente pode se manifestar na cessação de pesadelos pós-traumáticos repetitivos que não realizam o trabalho psicológico. O crescimento do contido se reflete na expansão da extensão e profundidade dos pensamentos e sentimentos que somos capazes de derivar de nossa experiência emocional. Este crescimento envolve um aumento na penetrabilidade de nossos pensamentos, isto é, uma tolerância para suportar incertezas, mistérios, sem uma busca irritável por fato e razão. Em outras palavras, o contido cresce ao tornar-se mais capaz de abarcar a plena complexidade da situação emocional da qual ele deriva. Uma forma da experiência de crescimento do contido envolve a descoberta pelo paciente de que uma experiência passada adquire um significado emocional que não tinha anteriormente. Por
Por exemplo, no terceiro ano de análise, um analisando sentiu pela primeira vez que era estranho e doloroso recordar que seus pais não o tinham visitado durante a hospitalização de 3 meses depois de um surto psicótico, na época em que ele estava na faculdade. Poder-se-ia argumentar sensatamente que o novo significado do evento lembrado representa o crescimento não do contido, mas do continente, a capacidade de sonhar a experiência. Creio que os dois modos de pensar sobre o exemplo clínico são válidos. Em toda instância de crescimento psicológico, existe crescimento tanto do continente quanto do contínuo. Além disso, ao tentar diferenciar continente e contínuo na prática clínica, constato regularmente que os dois se apresentam em um relacionamento de figura e fundo reversível um com o outro. Em circunstâncias patológicas, o continente pode tornar-se destruidor para o contínuo, resultando em uma constrição da extensão e da profundidade dos pensamentos que podem ser pensados. Por exemplo, o continente pode sugar a vida do contínuo, assim deixando cascas vazias do que poderiam ter se tornado pensamentos oníricos. Por exemplo, continência patológica ocorre no trabalho analítico com um paciente que torna sem sentido as intervenções do analista, o contínuo, respondendo reflexamente com comentários do tipo: de que adianta isso para mim? Ou, diga-me algo que ainda não sei. Ou, de que livro de psicologia você tirou isso? Outra forma de continência patológica ocorreu na análise de um paciente esquizofrênico que descrevi anteriormente. Durante o período inicial daquela análise, o paciente imitava tudo o que eu fazia, não apenas repetindo minhas palavras enquanto eu as falava, mas replicando meu tom de voz, expressões faciais e movimentos corporais. O efeito em mim era poderoso. A imitação servia para remover sentimentos de realidade e identidade própria de praticamente todo o aspecto de minha mente e corpo. O paciente estava me submetendo a uma forma tirânica de continência que me fez sentir que eu estava perdendo minha cabeça e meu corpo. Posteriormente, na análise, quando uma forma mais saudável de continência tinha sido realizada, esta continência patológica foi compreendida como replicação, imitação do sentimento inconsciente do paciente de sua mãe ter assumido o comando de sua mente e corpo, não lhe deixando nada próprio seu que parecesse real e vivo. O exemplo clínico a seguir serve para ilustrar como eu utilizo o conceito de continente contido na prática analítica. A senhorita N começou suas sessões diárias regularmente, contando-me detalhadamente sobre um incidente do dia anterior, na qual ela fez o uso de algo que eu havia dito em sessões recentes. Ela então fez uma pausa, esperando que eu lhe dissesse que ela havia utilizado muito bem os insights que ela tinha obtido em nosso trabalho analítico. Enquanto o paciente esperava que eu dissesse as minhas falas, eu senti uma espécie de raiva que aumentou ao longo dos anos em que trabalhamos juntos. Até minha raiva não parecia ser minha própria obra, pois a paciente estava plenamente ciente do efeito enlouquecedor que o seu roteiro controlador tinha sobre mim. E fornecer as minhas falas eram metáforas que eu e a senhorita N tínhamos criado para aludir às suas tentativas de eliminar de sua consciência a separação de nossas mentes e de nossas vidas. As metáforas também se referiam ao sentimento da paciente de que sua mãe a havia tratado como uma extensão de si mesma. Talvez num esforço para se separar de sua mãe psiquicamente, a paciente desenvolveu anorexia nervosa na adolescência
O transtorno continuou desempenhando um papel importante em sua vida naquele momento em diante. A senhorita N fazia compras como forma de dissipar sentimentos de vazio e solidão. Ela se envolvia com vendedores em lojas de roupas caras em uma espécie de teatro. A paciente dirigia uma cena na qual ela experimentava roupas e a vendedora lhe dizia, de uma forma maternal, como ela ficava bonita. No 8º ano de análise, a senhorita M começou uma sessão contando-me um sonho. Eu estava em uma loja de departamentos que parecia cavernosa. Uma voz metálica, tímida, vinda do sistema de alto-falantes, estava dando instruções não apenas para os funcionários, mas também para os clientes. Havia tanta coisa que eu queria comprar. Havia um par de adoráveis brincos de diamantes expostos em uma caixa forrada de cetim macio. Eles pareciam 2 ovos pequeninos em um ninho de passarinho. Consegui sair da loja sem comprar nada. Meu primeiro impulso foi reagir ao sonho como mais uma tentativa da paciente de me fazer dizer minhas falas, ou, se não conseguisse isso, provocar interpretações com matizes de raiva da minha mente, da minha parte. Mas havia algo sutilmente diferente sobre o sonho e o modo como a paciente o contou para mim. Pareceu-me que no meio de uma repetição compulsiva de um padrão bem conhecido de relação, algo irrompeu quando a senhora N descreveu os brincos. Seu tom de voz tornou-se menos cantarolado e sua fala ficou mais lenta, como estivesse delicadamente colocando os 2 ovos pequeninos no ninho do passarinho. E então, como se aquele momento de suavidade jamais tivesse ocorrido, a senhorita N, de maneira triunfal, completou a narrativa de seus sonhos. 2 pontos. Conseguir sair da loja sem comprar nada. Pareceu-me que neste comentário final havia uma expectativa de que eu parabenizasse a paciente pelo que fez. Ao mesmo tempo, em um nível mais inconsciente, sua última declaração teve o efeito de um anúncio de seu controle absoluto sobre a situação analítica. Um controle que garantiria que ela sairia do meu consultório sendo a mesma pessoa que era quando entrou, tendo conseguido sair sem nada comprar. Nos poucos momentos durante e logo depois que a senhorita N me contara o sonho, lembrei-me de ter saído para fazer compras com meu amigo mais íntimo, J. Alguns anos depois de termos concluído a faculdade, estávamos procurando um anel de noivado para ele dar à mulher com quem ele estava vivendo. Nenhum de nós sabia nada sobre diamantes ou qualquer outro tipo de joia. Esta experiência de comprar estava repleta de sentimentos de afetos e proximidade, mas, ao mesmo tempo, eu estava consciente de que, de certa forma, eu estava participando de um evento, um processo de J. casasse, que eu temia que mudaria ou até talvez terminaria a nossa amizade, como ela existia até aquele momento. De forma um tanto inesperada, vi me perguntando à senhorita M: por que você não comprou os brincos que genuinamente achou tão bonitos? Levei alguns momentos para perceber que eu estava falando de um modo que tratava o sonho dela como um evento real no mundo da realidade externa. Pude ouvir a minha voz que eu não estava reagindo ao aspecto provocativo do sonho da paciente com uma raiva minha e própria. Minha pergunta foi surpreendente quando, noutro sentido, as coisas que a paciente tinha comprado no passado nunca tinham tido significado simbólico ou valor estético para ela. Elas eram meras escoras em um drama transferencial contra transferencial, encenado com as vendedoras e comigo. A combinação de minha resposta ao drama
como um evento real, e o som da minha voz quando perguntei à senhorita Amy por que ela não tinha comprado os brincos, não passou desapercebida pela paciente. Ela pausou por quase 1 minuto, o que já era muito inusual para ela. E então respondeu como se o sonho fosse um evento real, dizendo: não sei, a ideia nunca me ocorreu. A constante recusa e incapacidade da senhorita N de fazer uso de praticamente todas as coisas que eu tinha para dizer poderia ser considerada como seu uso de uma forma de continência patológica. O roteiro que eu devia seguir para ler minhas falas enquanto ela dirigia a peça era o contrário de um tipo de pensamento que facilita o trabalho psicológico inconsciente. Nada original poderia surgir disso, nenhum pensamento novo poderia ser produzido. Sua função de continência patológica, até aquele ponto, havia consistido basicamente de uma forma de sonhar, na qual a paciente inconscientemente despojava-se de qualidades humanas, que ela experienciava como fragilidades, tais como apetite por comida, desejo sexual e a necessidade de uma ligação emocional genuína com outras pessoas. No sonho, a função de continência patológica tinha se tornado o contido, a voz inumana, a voz metálica, vinda do sistema de alto-falantes, mecânico que dava instruções a todos os presentes. Meu primeiro impulso tinha sido responder reflexamente ao sonho da senhorita M, como se ele não fosse diferente de qualquer uma das centenas de outras ocasiões em que ela tinha me contado um sonho que não era um sonho. Contudo, o tom de voz da paciente, ao me contar a parte de seu sonho, que envolvia os brincos, assim como o conteúdo das imagens daquela parte do sonho, refletia o fato de que ela estava começando a ser capaz de conter, isto é, a sonhar genuinamente sua experiência emocional, o que facilitava a minha própria capacidade para sonhar em vigília pré-consciente, devaneio. Meu devaneio de sair com J para comprar um anel serviu como uma nova forma de continência que não era hostil ao contido, isto é, à paciente da forma como eu a estava experienciando. Minha experiência de devaneio, que envolvia sentimentos de afeto, ciúmes e medo da perda, poderia ser considerado como uma forma de eu participar do sonhar, o sonho não sonhado da paciente, isto é, a minha participação em seu sonhar, sua experiência de uma maneira não desumanizadora. Meu devaneio levara-me a fazer uma pergunta de uma maneira não planejada. Por que você não comprou os brincos que genuinamente achou tão bonito? Essa pergunta refletiu o fato de que eu não tinha simplesmente participado do sonhar da experiência anteriormente insonhável da paciente. Eu momentaneamente tornei-me uma figura no sonho que nós dois estávamos sonhando na sessão. Além disso, o tom de voz no qual eu falei com a senhorita N expressou o fato de que uma mudança tinha acontecido em meu modo de experienciar, de conter o estado emocional da paciente. As palavras que eu falei espontaneamente eram exatamente o contrário de um conjunto de palavras vazias, que tivessem sido extraídas de mim. Consequentemente, elas poderiam ser dadas a ela. Não podemos dar uma coisa a alguém que está tentando roubar a própria coisa que gostaríamos de dar. Parece-me, em retrospectiva, que meu ato de fazer soltar a pergunta refletiu o fato de que eu inconscientemente, pela primeira vez, estava sendo capaz de sonhar
capaz de conter o germe de uma experiência edipidiana, amorosa, transferencial, contratransferencial com a paciente. O que eu dei à senhorita N, ao fazer a pergunta, consistiu do meu reconhecimento de que o seu sonhar era de um novo tipo. Enterrado na provocação familiar e refletida, houve um momento em que a senhorita N estava realmente começando a engajar-se em um trabalho psicológico inconsciente e autêntico. Esse trabalho envolvia uma fantasia inconsciente de nós dois tendo lindos, amados bebês, os filhotes de passarinho no ninho, que seriam tratados com a maior ternura e carinho. Somente ao redigir este texto é que me dei conta de que, enquanto a senhorita N me contava seu sonho metálico, tinha se tornado pequenino. Aqui ele faz uma diferença de tiny metálico em inglês para tiny pequenino. Minha resposta é: a continência do sonho, como refletida em minha pergunta, serviu para expressar um sentimento de que talvez não fosse mais necessário para a paciente desumanizar reflexamente seus sentimentos emergentes, ainda muito frágeis, de amor por mim. Está comentário. Vamos ver os comentários. Comentários de conclusão. Em seu cerne, o holding de Winnicott é uma concepção do papel da mãe analista na salvaguarda da continuidade da experiência do bebê ou da criança de ser e tornar-se no decorrer do tempo. O desenvolvimento psicológico é um processo em que o bebê ou a criança cada vez mais assume a função da mãe de manter a continuidade de sua experiência de estar vivo. A maturação dessa perspectiva envolve o desenvolvimento da capacidade do bebê ou da criança de criar e manter por si mesmo uma sensação de continuidade de seu ser no decorrer do tempo. Tempo que cada vez mais reflete um ritmo que é experimentado pelo bebê ou criança como fora do seu controle. Comum a todas as formas de sustentação da continuidade de nosso ser no tempo é o estado emocional baseado em sensações, de estar carinhosa e vigorosamente envolto nos braços da mãe. Na saúde, esse núcleo físico-psicológico de sustentação permanece constante durante toda a vida. Em contraste, o continente contido de Bill envolve a cada momento uma interação emocional dinâmica entre pensamentos oníricos, pensamento contido, e a capacidade de sonhar, o continente. Continente e contido estão em tensão feroz e muscular um com o outro, coexistindo em um estado inquieto de mútua dependência. O holding de Winnicott e o continente contido de Bill representam vértices analíticos diferentes dos quais podemos ver a mesma experiência analítica. Holding refere-se principalmente ao ser e sua relação com o tempo. O continente contido está essencialmente relacionado ao processamento, sonhar, de pensamentos derivados da experiência emocional vivida. Juntos, eles proporcionam uma profundidade estereoscópica à compreensão das experiências emocionais que ocorrem no setting analítico. Nada melhor que um filme para introduzir a obra do Winnicott, né, que a parte teórica vai ser dada amanhã, mas é necessário a gente entender que o que é o cinema, né? Temos aí o cinema, né? O cinema
cinema precisamos de uma imagem. A imagem mais ação. Então, em todo filme, geralmente, nós temos uma imagem, né? E essa imagem produz uma ação, que gera, então, uma imaginação. Então, sem falar do Winnicott, mas dizendo do princípio da incerteza do Heisenberg, que é da física quântica, e ele disse que dependendo do âmbito de observação, o objeto observado pode ser influenciado pelo observador. Onde o elétron às vezes ele é partícula, às vezes ele é onda. É a física moderna, né? Então a física quântica hoje, ela também dá um substrato, ela dá uma base para entender alguns fenômenos específicos. Influencia o objeto observado. Nós, como terapeuta, relação terapeuta-paciente, transferência contra transferência, não deixa de ser um crescimento mútuo, não deixa de ser um crescimento tanto do paciente como do terapeuta. Os dois ganham na terapia. O ganho é dos dois, não tem dúvida. Ao se ver, você também cresce, né? Então, o que acontece no livro excepcional do Winnicott é o Brincar é a Realidade. E quem mais estudou o Winnicott, assim também, para entender a obra do Winnicott, tem esse livro aqui que eu acho também muito importante, quando tiver a oportunidade de tê-lo pelo EI, que é Limite e Espaço, da Imago, editora. É uma tradução à obra do Winnicott, Madeleine Davis e David Walbright. Então é um livro interessante que ele realmente, que todo psicanalista como Freud, introdução à obra do Freud, tem autores que servem, introdução à obra de Melanie Klein, Hannah Siegel, introdução à obra de Winnicott. Então são livros-chave para entender, para eu brincar a realidade. E geralmente um livro especial do Winnicott é o Brincar e a Realidade, onde realmente ele vai falar sobre a adaptação à realidade compartilhada. Como eu disse, nós vamos deixar para amanhã falar sobre a teoria do Winnicott. Como o filme precisa começar às 7h30, para deixar um debatezinho, 2 horas e pouco de filme mais ou menos, é necessário dizer o seguinte hoje. Por hoje, nós ficaríamos precisando de uma coisa que, na verdade, o que é necessário? O que nós temos que aprender sempre? Que o bebê e a mãe, né? O nosso aparelho mental, o nosso aparelho psíquico, o aparelho mental na metapsicologia winnicottiana, o bebê está precisando do seu eu, formação do seu eu, que corresponde ao self. E precisando dessa relação com a mãe, que corresponde ao não eu. Ele precisa trabalhar essa realidade compartilhada entre o eu, a realidade interna do bebê, o seu mundo interno, versus a realidade externa, né? Como vocês sabem, e nós falamos isso hoje, a Melanie Klein via a relação bebê-seio como ser uma relação objetal, mãe-objeto, né? Mãe-objeto em que vai ocorrer as fantasias, né? Na mente do bebê, né? Nessa internalização, os processos de introjeção, projeção, identificação projetiva, tudo isso vai ocorrendo nessa busca da formação do seu eu, né? E já o Winnicott vai falar da mãe ambiente, E essa mãe ambiente, ele vai falar da formação do ego, da codificação do ego rudimentar, que já está dentro da teoria kleiniana. E como vocês sabem,
tanto Melanie Klein, Winnicott e Bion fazem parte da escola inglesa da teoria kleiniana. Então, tanto o Winnicott como o Bion são kleinianos, mas são kleinianos que mudaram, transformaram a teoria de Melanie Klein, evoluíram, avançaram a teoria de Melanie Klein. Então, essa relação do bebê com a mãe, ele vai chamar que essa mãe é uma mãe real, uma mãe real, a mãe ambiente. E nós vamos tentar entender como esses, e amanhã nós vamos entender na teoria, os cuidados primitivos primários, né, da maternagem que vai ocorrer entre essa relação mãe e bebê. E essa mãe real é que também foi denominada mãe suficientemente boa, porque na verdade não precisa ser a mãe, pode ser a mãe, uma avó, pode ser a mãe adotiva, por isso uma mãe suficientemente boa, uma mãe que vai dar todo esse holding, né, que nós falamos hoje aqui, o handling, que é o manuseio, e a apresentação do objeto e a personalização. Então nessa fase que vai ocorrer entre o bebê e a mãe, vai ocorrer segundo a realidade e segundo o brincar da realidade, na teoria de Winnicott, uma coisa interessante. Então, para a gente, é como se fosse, então nós teríamos o bebê, teríamos a mãe, e entre o bebê e a mãe, e essa relação então do bebê, entre o bebê e a mãe, começa toda uma relação até chegar, desde uma experiência que a gente chama dependência absoluta, depois uma dependência relativa, até chegar à independência. Então a finalidade da formação desse eu é realmente que esse eu seja um ser independente. Mas olha que coisa interessante, quanto mais independente a pessoa se achar, talvez mais a escrava ela fica de uma determinada evolução, porque a verdadeira independência do ser humano depende que ele seja uma pessoa dependente. Toda pessoa que admite a dependência é independente, e toda pessoa que se acha totalmente independente são dependentes. Por quê? Dependência da droga-adição, dependência da compulsão-repetição, dependência da comida, dependência, né, a dependência do tóxico, a dependência do álcool. Então, na verdade, eu falo até para os meninos que, na verdade, quem namora ou vai casar com um alcoólatra, essa menina vai ser mãe, vai ser esposa, não vai ser mulher. E de repente ele está escravo, ele está dependente da droga, está dependente do álcool. Ele acha que está independente, mas ele é escravo da droga. Tanto é que droga quer dizer embuste, mentira, escravidão. O espinafre do Popeye é uma ilusão. Então o espinafre, temos as histórias infantis, e na verdade é uma ilusão. Então uma ilusão é algo que está no imaginário. Então, quando eu falo imagem e ação, então a nossa imaginação, o nosso imaginário, a primeira coisa que o bebê vai ter em relação à mãe é a ilusão. O primeiro fator de relação é a ilusão onipotente. A onipotência. Então essa onipotência é o primeiro momento em que vai ocorrer a relação do bebê com a sua mãe no estado ilusório. E esse estado de ilusão é que vai justamente as experiências que vão ocorrer dele. O que corresponde à ilusão do Winnicott? Ao princípio do prazer de Freud. O Freud fala assim, eu tenho que ter o prazer. O bebê, a mãe tem que ficar à disposição do bebê. Eu quero prazer, é meu, você é minha, tudo que você tem me possui. Então o bebê, a mãe se deixa se usar para o bebê. E a coisa mais importante do fenômeno da ilusão, e é aí que começa a capacidade do bebê buscar a sua independência, a capacidade de dependência absoluta nesse momento, como eu disse, nós vamos trabalhar isso amanhã, e essa ilusão é a necessidade que o bebê tem. E aí que está já a grandeza e o crescimento do Winnicott, né? Que ele discordava da pulsão de morte de Freud e Melanie Klein. E para ele, essa parte impulsiva, que era o ego rudimentar, um ego potencialmente herdado,
faria com que a mãe, ao oferecer o seio ao bebê, não é igual a mãe fala, toma esse seio. Não, a mãe fica na expectativa, oferece o seio, e o bebê, nessa relação, ele cria. É como se a mãe favorecesse esse rolo, que é justamente o primeiro sustentar físico, do colo, né? Que ele, ao olho no olho, e ela oferecendo o seio, ela falando, cria esse seio, cria. Tipo assim, esse seio é meu, é seu. Então o bebê, na sua capacidade nos olha, ele tem a onipotência de que o seio está sendo criado naquele momento que a mãe oferece o seio. E esse é acasalamento, no exato momento que a mãe oferece o seio, e ele sente, criou esse seio, ele tem a sensação de que ele está internalizando o bem-estar dentro dele. Eu sou. E à medida que essa mãe, sempre na expectativa de oferecer esse seio, os momentos que antigamente os pediatras falavam assim, vocês têm que amamentar. A grande crítica que eu faço à pediatria, que a pediatria sempre fala, é muito importante amamentar pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 8 meses e fazer o desmame, porque o leite é a coisa mais importante para que o sistema imunológico melhore e as defesas do organismo que estão no leite materno vai lógico, tudo é verdade. Mas além disso, o bebê gosta de passar algumas horas sugando o mamilo como uma forma de gratificação, de prazer. Né? Porque o mamilo, aí sim, que é uma zona erógena, dá prazer, já que a libido está na fase oral, e essa oralidade corresponde também ao princípio do prazer, que o bebê quer ter esse prazer. Ele tem a ilusão onipotente de que esse seio é ele que está criando, não é a mãe que está oferecendo. Então por isso que a gente fala que uma mãe, na hora de amamentar, tem que estar num ambiente tranquilo, porque a invasão, a criação do falso self, é exatamente uma invasão nessa introjeção que o bebê está fazendo nesse momento. Muito barulho, pai alcoólico que chega, agressividade, música alta, tudo que for intruso, inevitavelmente está ajudando o bebê a amamentar, mas não está fazendo nada para que o bebê crie essa ilusão necessária para ele aumentar seu poder de criatividade, no sentido de dar continuidade à sua essência, ao seu ser. Então, essa área da ilusão é exatamente dizendo isso, que a maturidade envolve uma aceitação do mundo do não eu numa relação com o mesmo. Então, é uma ponte entre a fantasia e a realidade. Então, esse mundo ilusório, ele é importante porque é exatamente isso. Eu estou oferecendo um seio, mas eu não estou oferecendo esse seio. Você que está criando esse seio. É quando ele realmente, olho no olho, olha, né? Isso. Tem um filme que vai mostrar isso amanhã também, mostrando, olho e sou visto, logo eu existo. Então eu posso fazer e ser e fazer. Então essa essência, e tanto eu vou mostrar isso também na fase de dependência absoluta, é onde essa mãe regride uma sensibilidade tal que deixa o bebê muito à vontade para brincar com o seio, para sentir o seio como se fosse posse dele. Onipotência, é minha posse, é minha primeira posse. Esse seio é meu. Então isso tudo faz parte dessa necessidade ilusória da onipotência, né? Então, essa ilusão é permitida ao bebê. E o que isso vai dizer, essa ilusão da onipotência? Nós estamos fazendo isso aqui, e logo em seguida da ilusão vai ocorrer o fenômeno chamado desilusão. A desilusão corresponde justamente ao desmame, né? Ao desmame é quando a mãe deixa o seio e passa a dar papinha, a comidinha, intermediar isso aí, né? E a gente fala que o desmame ocorre entre a ilusão e a desilusão, o playground. O playground, a gente diz que é muito importante esse playground, principalmente os 40 dias primeiros, onde a avó aparece, toda aquela situação de envolvimento da família, as visitas, né? O playground
que vai ocorrendo entre o bebê, a mãe e a família. A importância do pai, do avô, da avó, todo mundo, de modo geral, participando dos primeiros contatos com esse bebê. Porque ele precisa, gente. Porque, na verdade, o que acontece? O bebê estava no nirvana, ele estava no útero. No útero, ele tinha todos os ingredientes necessários. Ele tinha o líquido amniótico, que além de protegê-lo, vão melhorar a temperatura corpórea dele, ajudava dentro do líquido amniótico a ter nutrientes para a sua alimentação. Não é só a placenta que lhe dava alimentação. Tinha a placenta para alimentar, o oxigênio vinha da placenta. E tinha um útero para protegê-lo do meio ambiente. Tanto é que nós já nascemos perdendo. Quer dizer, nós já nascemos, nós perdemos o útero, perdemos, primeiro tem a rompimento da bolsa, o líquido amniótico, perde-se o útero, perde-se o líquido amniótico, perde-se a placenta, e aí começa toda uma relação biológica, que essa mãe tem que dar as necessidades biológicas do seu bebê. Começa o cordão psicológico. Sai do cordão biológico, começa o cordão psicológico, que é a relação do bebê com a sua mãe, tendo essa ilusão, depois vem a desilusão, e essa desilusão corresponde justamente ao desmame, ele começa a ficar sozinho, mas o que acontece? Na verdade, essa desilusão é que faz a pessoa começar as frustrações necessárias. Olha que coisa interessante. Se não ocorrer a passagem da ilusão para o desilusionamento, o winnicottiano, ou da simbiotização para a dessimbiotização kleiniana, ou do princípio do prazer para o princípio da realidade freudiana. Então essas coisas são mais ou menos idênticas, cada um está falando em linguagens diferentes, não está falando a mesma coisa. Então, essa desilusão, esse desilusionamento é necessário, corresponde ao desmame, mas imediatamente uma mãe ou um parente, agora nós vamos desenvolver isso mais, vê de repente que essa criança ela está sugando o polegar, ela está com a mão toda dentro da boca, ou ela está chupando a fralda, está chupando o cobertor, está chupando a fronha, está chupando um pedaço de linha, então dentro da boca dela ele saiu, ou ela com a mão começa a se acariciar, de repente ela começa a sair da ilusão, da desilusão, para suportar essa passagem entre a realidade interna, nós estamos falando, uma passagem de realidade interna e realidade externa, e a mente do bebê sendo formada nesse momento. Então essa desilusão ocorre os fenômenos, o fenômeno transicional. Os fenômenos transicionais são exatamente essas pequenas situações que estão no berço que a criança começa a alcançar para suportar já o processo da desilusão. Então, é chupar o cobertor, chupar o autoerotismo, chupar o próprio dedo. Mas aí, de repente, ela começa a encontrar alguma coisa que é mais macia, que chama objeto transicional. Aparece então o objeto transicional. O objeto transicional, principalmente, é o cheirinho. Quantas mães, ao amamentar, como é que chama? Colostro? Deixa a fralda, porque aquilo ali, a criança tendo aquele cheiro, inevitavelmente sentindo a presença da mãe. Então essa desilusão também precisa dessa situação dos fenômenos transicionais que corresponde entre os 5 primeiros meses, 12 meses e 1 ano de idade, ocorrem todos esses fenômenos transicionais, né? Então, esses fenômenos transicionais vão ocorrendo e aparece o objeto transicional, inicialmente que é a fraldinha principalmente, né? Eu falo que eu sou muito winnicottiano, e as minhas filhas todas, cada um tem um objeto tradicional. A mais velha foi uma boneca, que ela gostava muito, a outra foi, a do meio foi um ursinho, e a mais nova, essa sim, essa eu peguei a transição, porque ela tinha uma fraldinha que não largava. Essa fraldinha tinha que ficar mal cheirosa, essa fraldinha tinha que ficar fedendo e rasgada, e a criança levava para lá, levava para cá, e aí dá um erro, né? Porque às vezes
a minha esposa comprou 3 fraldas iguais, a criança queria aquela, estava suja. E aí é o seguinte, para a teoria winnicottiana é importante a criança ficar com a fralda suja, porque a fralda suja vai mostrar a realidade para ela. Então ela ama e odeia. Então não é bom só ficar dando um bom, mostrando o cheirinho, o cheiro gostoso, não. Ela tinha que rasgar, ela tinha que quebrar, ela tinha que trabalhar aquilo ali. Porque esse objeto transicional é uma fase de intermediação para suportar a fase depressiva. Ela está saindo da fase de esquizo paranoide, está entrando na posição depressiva, porque o Winnicott também pensava assim, como kleiniano, que para entrar nessa fase era necessário ter essa passagem do objeto transicional. E o objeto transicional simboliza na mamãe, que é a figura da mãe. Para me suportar a ausência, para me suportar a realidade externa, eu tenho que ter um objeto com o qual eu me agarro nele, e esse objeto passa a ser algo que vai me ajudar a suportar a perda e enfrentar a realidade. E aí vai. Do objeto tradicional vem o brincar. O brincar, alguém falou? O senhor está falando da passagem do objeto tradicional, certo. Eu fiquei pensando no rodo. Ao mesmo tempo ela vai ter que... Sim. Por isso que tem que estar internalizado o polo, mas principalmente depois, como eu vou falar mais quando desenvolver falando dependência absoluta, relativa, independência, falando da teoria winnicottiana, estou querendo adiantar aqui, porque a palavra principal que vai existir no filme agora, que vai sair agora, que é o brincar, depois o brincar compartilhar, o brincar é isso. É você conversar com as suas bonecas, é você fantasiar, é você ficar sozinho, brincar, é aquele negócio, né? Você sabe, a gente brincava de pica, eu brincava, ficava de mal e de bem. É tão fácil brincar, ficar de mal e de bem com as crianças, elas estavam brincando, estou de mal de você, daí a 1 segundo estava de bem. Hoje elas ficam de mal 1 mês, 2 meses, 1 ano, se possível, e as crianças, né, na sua inocência, brincavam de ficar de mal, ficavam de bem em fração de segundo. Então vamos fazer as pazes de novo. Vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Quer dizer, lógico que esse brincar, em seguida o brincar compartilhado vai gerar o criar. E aí o criar vai gerar as experiências culturais. Então as experiências culturais, né? Então, gente, o que eu quero dizer rapidamente, que quando chega nas experiências culturais, é você ser um poeta, um artista, um empresário, um médico, um religioso, um advogado, um psicanalista. Quer dizer, na verdade, toda essa passagem que vai da ilusão, da dependência absoluta, dependência relativa, independência, chegando às experiências culturais, que é a cultura que nós temos que exercer na nossa vida, como agora você vai sair para a abertura de exposição da Pinacoteca. a abertura de Duas exposições da Pinacoteca. Então, exposição da Pinacoteca Municipal, espaço cultural, cultura. A essa área que vai da ilusão às experiências culturais, corresponde àquilo que vai acontecer no filme de hoje. O que eu quis mostrar aqui é o filme de hoje, a invenção de Hugo Cabret. E que da ilusão, viu, Castan? Atenção, Castan, para a mágica aqui agora, ó. Da ilusão, é pena que a caneta seca, né, gente? Mas da ilusão, passando pela desilusão, passando pelos salões tradicionais, passando pelo teatro tradicional, passando pelo brincar compartilhado, passando pelo criar, chegando às experiências culturais, a essa área toda nós damos o nome de espaço potencial. Espaço potencial é a capacidade de estar vivo e poder viver sensações intensas. Espaço potencial é de repente você apreciar uma música, é de repente olhar o céu azul, as estrelas e falar, viajar na estrela, viajar no céu, olhar a lua, olha que lua bonita hoje, olhar para uma flor, olha que flor maravilhosa. Quer dizer, o espaço potencial é a consciência de estar vivo, essas experiências, fazer, estar
Hoje eu vou fazer uma feijoada gostosa lá em casa. Hoje eu quero fazer um doce de abóbora que minha avó me ensinou. Um doce de figo que minha avó me ensinou. Experiências culturais. E aí eu falo que a cultura não é ser doutor e nem mestrado. A cultura é você ter o dom de ter a capacidade de ser e viver e construir na sua vida sem precisar ser letrado. Que a sua construção seja através do que vem de dentro para fora. Naturalmente. É esse espaço. É aquilo que você faz, né? Então, é no brincar. E tão somente no brincar que a criança ou o adulto é capaz de ser criativo e de usar toda a personalidade. E é apenas sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Então, esse eu, verdadeiro self, vai ser descoberto quando você tem potencial herdado. E ele, você vai, através das experiências da própria existência humana, vai colocando para fora, através do seu talento, daquilo que você apreende com o tempo, usando a cognição, usando o conhecimento, usando os afetos, usando as emoções, e você vai criando e recriando sua própria existência, fazendo bem, se gratificando e criando novas situações na sua vida. E aí você se sente bem naquele momento. Então, o espaço potencial é, portanto, o lugar onde ocorre a comunicação significativa. Da mesma forma que a identificação projetiva é o poder da comunicação, para Bill e para Melanie Klein, para o Winnicott é o espaço potencial. É a comunicação. É onde você é o terreno em comum das relações afetivas, onde a tensão instintual não é um aspecto primordial, relações tornadas possíveis pela experiência da relação egóica na infância. Então, o Winnicott não está preocupado com a tensão que vem da expulsão de morte, que ele acha que é a agressividade natural que nós temos, que é a nossa primeira psicomotricidade, é a vontade de crescer. Ele fala através da capacidade egóica. Os núcleos egóicos são aglutinados para dar um ego forte, ego esse grande, que corresponde ao self. O ego com E maiúsculo é self. O ego com E minúsculo é parte da instância psíquica da tópica da teoria estrutural ego, superego de Freud. Ego maiúsculo quer dizer que é a capacidade de aglutinação para que esse eu se torne forte dentro de você, que você possa ter essas sensações internas. Então, aqui a comunicação ocorre por meio da mutualidade da experiência, a superposição dos espaços potenciais e as relações interpessoais para atingir uma riqueza, uma facilidade que traz consigo uma estabilidade flexível, que eu dou o nome de saúde. O trabalho clínico do próprio Freud, o próprio Winnicott, falei Freud, porque tudo é Freud, né? O Freud deu o pontapé inicial, todos seguiram Freud. Então o trabalho clínico do próprio Winnicott, e foi aí, lendo esse trecho, que eu dividi minha tese de mestrado. Que a hora que eu li esse trecho desse trabalho, o limite de espaço, eu falei assim, vindo de Caxambu após um congresso com o Nivaldo e o Décio, nós tínhamos apresentado na psicossomática vários trabalhos, eu li esse trecho que eu vou ler agora, e aí eu falei assim, meu trabalho está centrado nisso aqui, e é o seguinte, esse trecho. Nós como terapeutas, o trabalho clínico do próprio Winnicott começou a se vincular cada vez mais à ideia de comunicação no espaço potencial. A psicoterapia, então aqui está o bebê. No lugar do bebê, vocês põem o paciente. No lugar da mãe, vocês põem o terapeuta. E aqui está o brincar. Brincar. Então, a psicoterapia é feita na superposição das duas áreas de brincar, a do terapeuta e do paciente. Se o paciente não puder brincar, então alguma coisa deve ser feita para capacitar o paciente a fazer após qualquer psicoterapia pode começar. Outra coisa, aí veio isso aqui. Eu estava na faculdade, querendo fazer trabalho de mestrado, né? O pessoal de Cuba, da Universidade de Havana, então veio esse pensamento assim: o processo ensino-aprendizagem, para que possa ser proveitoso, também ocorre nessa superposição da área do brincar. Se o professor não souber brincar e o aluno não souber brincar, não tem ensino, que é a área afetiva da comunicação. Vai que é no brincar e no brincar compartilhado
é que faz terapia, segundo o Winnicott. Entendeu? Então, o ensino visa o enriquecimento, escreveu Winnicott. Para ele, a propaganda era um insulto. Então ele diz que é um insulto doutrinar pessoas, mesmo para o seu próprio bem, a não ser que tenham uma oportunidade para estar presentes, para reagir, para expressar sua desaprovação e para contribuir. Então, se alguém não contribui, só quer confusão, vai desenvolver o falso self. Então, se a gente quer desenvolver um verdadeiro eu, um verdadeiro self, nós temos que saber brincar, nós temos que saber compartilhar, nós temos que ter comprometimento, nós temos que criar situações novas. Por isso que o filme, o Hugo Cabret, a invenção. Vocês vão ver no filme a palavra chamada propósito. Gostaria que você depois interpretasse para mim o que quer dizer propósito. Então, o filme vai mostrar para nós o que é o espaço potencial. Ok? Em relação ao espaço potencial, em relação ao pré-consciente, dá para fazer uma interconexão disso daí, que as coisas acontecem no pré-consciente, no criar, no brincar? Não. Na verdade, o Freud, vamos dizer, que o pré-consciente é onde, vamos dizer, está as palavras, onde realmente está chegando a consciência, né? Tem o consciente e o pré-consciente, onde mais ou menos está ali o armazenamento das palavras, dos conteúdos, para chegar ao consciente, né? Então, na verdade, eu acho que não tem muito a ver, tem a ver e não tem, porque tudo está junto, tudo é um conjunto. Porque quando a gente estuda id, ego, superego, consciente, pré-consciente, consciente, está tudo, é uma estrutura só, né? Agora, o que você quis dizer o pré-consciente com o espaço? Com o espaço potencial, inevitavelmente, o que acontece? Se nós estamos buscando um processo de simbolização, que o problema todo é esse, que na verdade esses fenômenos tradicionais, o brincar, o compartilhar, o criar, se for pegar a teoria do Bio, o pensamento é a simbolização que está ocorrendo aqui, o processo de simbolização, né? Porque você precisa, a palavra é um símbolo, e se a palavra está armazenada lá no pré-consciente, então ele é o grande fluidor de palavras para nós criarmos situações. Se você analisar com o pré-consciente, quando você está fazendo uma prova, ou quando você está ouvindo uma música, aí você está cantando lá, tomando seu banho, de repente você fala assim, uai, está tocando uma música lá na sala. Eu estou vendo essa música lá na sala, foi porque subliminarmente, você, o inconsciente passou para o pré-consciente, você já chegou na sua coisa, você passou a cantarolar aquilo ali. Então, se pensar nesse aspecto, que o pré-consciente, onde está armazenado as palavras, a palavra é um símbolo. E nós, no brincar compartilhar, nós precisamos criar situações novas, e fantasiar, e pensar. Então, o pré-consciente é o grande alimentador de palavras que nós temos, de conteúdos. Se pensar nesse aspecto. Vem, doutor Décio? Você acha que é por aí? Que no pré-consciente está armazenado as palavras, aonde vai para o consciente, e aí vai haver toda uma internalização. Por que vai haver internalização disso tudo? Porque vocês têm que ver o seguinte, por mais que nós vemos com o compartimento estanque, a teoria topográfica, inconsciente, pré-consciente e consciente, você tem que colocar, por isso que o Freud criou a teoria estrutural, para dinamizar, porque através das pulsões do id, transformando em ego e depois em superego, inevitavelmente, o ego tem mecanismos de defesa. Então vocês podem, quer dizer, e outra coisa, se o id é totalmente inconsciente, o id só é inconsciente. É a sede dos impulsos, das pulsões de vida e de morte, para Freud. Mas para o Winnicott, não. Para o Winnicott é uma tensão instintiva, mas cujo ego, capacidade egóica, é maior do que o próprio id, porque ele fala, então, que se for pegar a teoria kleiniana de pulsão de vida e de morte, e do Freud, a pulsão de morte e vida é id. Mas se for pegar a teoria winnicottiana, é núcleos egóicos. Então, e o ego está tanto no inconsciente, no pré-consciente e no consciente. E o superego está tanto no inconsciente, no pré-consciente e no consciente.
Se seu superego for bom, você internalizou suas figuras parentais e transformou o superego em ideal do ego, e se você mantém o seu ego ideal, que é o seu narcisismo primário, que é herdeiro do ego ideal, o ego ideal é herdeiro do narcisismo, da posição narcisista, então nós temos um ego ideal que idealizamos, que no fundo é imaginário, é uma ilusão, nós usamos do imaginário. Temos o ideal do ego, que é a internalização das figuras parentais que estão dentro de nós, que junto com o superego vai fazer a censura de sim ou não, e tem os mecanismos de defesa do ego, que começa com a repressão da figura paterna, Lacan, a lei paterna, para saber, para desfazer essa desilusão, essa desilusão, apesar de que o Winnicott não fala, para ele não existe o Édipo, como Melanie Klein e Freud colocam, para ele existe a mãe suficientemente boa, uma mãe capaz, e pode existir um pai que tem essa maternidade, ser capaz também de educar um filho, mas é que ele usa esse aspecto. Então eu acho que o pré-consciente é onde estão as palavras, onde vão sair, e se isso somar com a teoria, e a gente tem que saber que é Freud, Melanie Klein, e Winnicott e Bion, e o pensar do Winnicott está aqui. Na hora que você cria, na hora que você chega nas experiências culturais, você está preparado para criar e repensar as suas fantasias e seus desejos. Eu acho que por aí. O objeto, toda vez, mesmo adulto, que você não está suportando uma dor, o adulto pode usar um objeto transicional, acaba utilizando um objeto transicional, que pode ser saudável ou não. Uma droga pode ser um objeto transicional que não é saudável. Conforme você vai adultecendo, a tendência diminui, não existir esses objetos transicionais, ou eles vêm e vão independente da idade, é normal que aconteça, desde que sejam saudáveis? O que veio na minha cabeça agora quando eu levantei foi que o filho do Eike Batista tem uma coleção de carros, que cada carro custa 2 milhões de reais. Então o objeto tradicional dele, para o bem ou para o mal, o falso self dele, é colecionar carro. É o acting out dele. Não sei, não posso falar da vida de ser um cara estudioso ou deixa de ser. Se você coleciona figurinha, seu objeto tradicional, se você tem um hobby de colecionar carrinho, se você tem um hobby de colecionar selo, eu acho que são objetos que de uma certa forma faz a gente suportar um pouco as nossas frustrações, e é uma forma de a gente recriar a nossa existência. Então os objetos podem ser tanto para o nosso crescimento como para negativo ou positivo, não tem dúvida. É onde vem o acting out. Se a gente da vida instintual não consegue segurar a nossa barra interna, nós precisamos atuar. Então nós atuamos de uma forma criativa ou de uma forma de defesa. Eu vejo isso como defesa maníaca, defesa da própria depressão, que é defesa narcísica, a pessoa tem depressão narcisista, de repente precisa atuar, nós precisamos preencher esses vazios. O saudável seria a sublimação. É o que o Décio falou hoje, nós temos 4 mecanismos básicos saudáveis do ego, que é a sublimação, que é o altruísmo, que é o humor, e a antecipação e supressão. E o ascetismo. Esses são os mecanismos de defesa saudáveis. Os outros têm os neurológicos e os psicóticos. Mas amanhã eu vou conversar isso com mais calma. O que interessa agora é ver o filme, senão não vai dar tempo. Só para encerrar. É rapidinho e é simples. Hoje eu falei correndo, amanhã nós vamos fazer isso mais calmo, viu, cara? Amanhã nós vamos parar e refletir isso com mais calma, porque eu quero passar o filme, senão. Deixa eu ver a última pergunta, Você disse. Só um minutinho. Você disse o nosso aparelho mental e o nosso aparelho psíquico. É a mesma coisa. O aparelho mental, o aparelho psíquico é a mesma Mais fino, mas a mancha. Só que a criança, quando ela é gêmea, dentro do útero, ela se movimenta, ela uma, mais ou menos se comunica com a outra. Isso já foi provado. Então o que acontece? Então esse processo talvez comece, nesse caso, pode até começar, exatamente. Se a coisa evoluir a tal ponto, pode chegar pela dentro do útero até dar uma sensorialidade, sensações, tem sensações diferentes. Então, eu acredito, não sei se por exemplo, a mente do bebê, ela é despertada no momento que aparece o
explicar isso, o próprio Winnicott. Quer dizer, já tem o potencial herdado, já vem filogeneticamente, você está entendendo? O Bi vai dizer isso, que existe uma pré-concepção de um seio. Um seio existe, filogeneticamente, ontogeneticamente, vai ocorrer a concepção, a pré-concepção de um seio geneticamente. A hora que ele encontra o seio verdadeiro, o bebê tem um seio na sua mente. A hora que ele encontra esse seio, há um conceito. Esse conceito é que faz ele pensar. Você entende? Ele já traz isso aí, já traz dentro dele toda uma pré-concepção. E a hora que ele encontra o seio, aí fala, opa, acasalou aqui, ó, conceito, seio, pensamento. O que fez isso? Fome. A fome gera alucinar um seio. Vamos ver o filme, senão não vai dar tempo, mas pega lá. Pessoal, 10 minutos para tem a ver com Winnicott esse filme ou não? Esse filme É do Oscar, né? O Nivaldo. O Nivaldo, né, que faz parte do nosso grupo, ele falava assim: nunca abandone os seus sonhos. E o dia que vocês deixarem de sonhar, vocês continuarão vivendo, mas estarão começando a deixar de existir. Então, do jeito que o Dr. Décio colocou hoje, o cinema, o filme, é uma fábrica de ilusões. O cinema é uma fábrica de ilusões, de sonhos. Logicamente, amanhã nós não temos mais tempo para debater na parte da manhã, na parte da tarde, mas fica tudo que se falou já tarde, rolo, continente contido, né? Propósito, né? O que é propósito, né? O que esse propósito representa? Foi falado várias vezes, propósito. O que é o propósito no fundo? Sentido da vida. Sentido da vida. Objetivo de vida, sentido. Um sonho realizado. Interessante, mas falou em sonhos no filme também, né? Sonhos. Sonho de conquista. E o nosso guarda inspetor, o que ele representa? O super-ego. Super. O super-ego é o inspetor do filme, o super-ego. E o autômato, o que ele representava? O objeto tradicional. Por causa de quê? Da mãe. Pai. O pai. Ele queria receber a mensagem do pai. Em função disso, ele... Né? Tanto interessante que a Isabel também era órfã, os dois eram órfãos. E é interessante como fica essa grande reflexão para quem está envelhecendo, né? Esquecendo de não negar o seu próprio valor. Porque no fundo, para analisar, a criança faz o velho recordar toda a sua criatividade. Ele perdeu o propósito de vida. Uma guerra. O que é o propósito? É o espaço potencial. Cada um tem um propósito, seu espaço potencial. Qual que é a sua música? Qual que é a sua poesia? Qual que é o seu valor? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas ideias? Cadê os sonhos interrompidos, os sonhos a serem criados? Os gritos, mas ao mesmo tempo a criatividade de cada um criar. Então, se a gente analisar
Ilusão. Se o cinema é uma fábrica de ilusões e o objeto tradicional apareceu, o espaço potencial está aí. Criar a experiência cultural, né? Também falou? Vamos entender os magos, as sereias, os artistas, cada um na sua profissão, cada um com o seu valor interno, podendo criar e recriar a sua própria existência. Evoluir, continente contido, olha aqui, né, os pensamentos, olha o processo da continência, né, do Herbert, quer dizer, tão importante. E é interessante ver a capacidade do Martin Scorsese de pegar o cinema mudo e aquela história do trem, ele tem um pesadelo, um sonho, um pesadelo, é a mesma história do cinema antigo. A história do relógio, quando o cinema antigo que estão lá no filme, é ele também no relógio lá, fazendo o papel do que o outro fez no cinema antigo. Olha como é que o Martin Scorsese recriou a situação do sistema mudo, transformando no século XXI. Então, nada está morto, tudo está vivo, depende de cada um de nós. Não está em depressão nesta hora. E nós, os canalistas e terapeutas, é que fazemos as pessoas continuarem sonhando e serem felizes. O terapeuta tem essa função, tem que fazer o acolhimento, tem que fazer todo o Harvard, o Hope, para ajudar cada um a acreditar na sua própria criatividade, no talento. Entrar, tirar, é como Michelangelo, diante daquele mármore, criou Pietà, criou Davi, tudo estava nessa imaginação, na fantasia, na imaginação dele, e ele, o talento, tirou o excesso. Esse é o self verdadeiro. Esse é a essência da vida, o seu sacrário, o seu Deus. O Winnicott falou, Deus, está o eu. Seu próprio self. Tire os excessos, que a verdade aparecerá. Nós estamos carregados de excessos. Talvez esse momento é o momento de refletir e falar assim, gente, vamos tirar os excessos, vamos sonhar, vamos criar fábricas de ilusões. Fazer o filme da vida. Rodar o filme da vida. O filme da vida é acreditar que nós envelhecemos, mas seremos sempre crianças, adolescentes, a cada momento recordamos através dos nossos filhos, dos nossos netos, que a vida vale a pena ser vivida. Amanhã todo mundo vai ter sua fala aí, pessoal, para